Olá, amigos de todo o Brasil, boa noite. Estamos iniciando mais uma Norminha ao vivo. Toda quinta-feira nós liberamos a Norminha para a sua leitura. Já está no seu e-mail, está em nosso site, né? Em várias redes sociais para você ler. E quinta-feira à noite nós temos um encontro, né? Está ficando já um encontro marcado aqui às 19 horas e 57 minutos. É uma live diferente das demais, né, que nós estamos fazendo, sempre trazendo um profissional para a gente bater um papo legal aqui, né, uns 45 minutos mais ou menos, para a gente falar um pouquinho desse profissional. E hoje eu vou chamar, já está nos aguardando, né, o Wesley de Lima Gaspar. Ele é o criador e mantenedor da Web Rádio SESMIT 1. Então eu já aviso que nós vamos bater um papo, terminando a nossa live, dentro de uns 30 a 40 minutos ela vai estar já gravada no nosso YouTube. E eu convido a todos também para visitar a nossa página, fazer inscrição e nos apoiar para que a gente possa também usar o YouTube futuramente com mais tempo, né, participar com mais pessoas e assim por diante, tá bom? Então, estou já aguardando o Wesley chamar aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. O Wesley está lá em Santo Anastácio, uma cidade do interior paulista, da região de Presidente Prudente. O Wesley é técnico de segurança. Olha o Wesley já chegando, né? Para a gente conhecer um pouquinho da trajetória do nosso amigo. Olá, Wesley, apareceu aí? Opa, agora sim. Boa noite. Boa noite, Mauro, tudo bem? Tá bem o áudio aí? O som está um pouquinho baixo, mas tá legal, né? Se ajustamos aí. Tudo bem contigo? Melhorou? Agora melhorou. Deus, tudo bem. Tá bom, tranquilo. Você está em Santo Anastácio, né, Wesley? Positivo. Bom, pessoal, nós vamos bater o papo hoje com Wesley de Lima Gaspar. Ele é de Santo Anastácio, São Paulo, técnico de segurança, casado com Edna Rodrigues, pai do Gabriel, da Lorena, do Lucas e do Wesley Filho, né? Aí apareceu um Juninho aí, né, Wesley? E nós vamos bater um papo legal aí contigo. Aí, o seu tempinho aí para dar boa noite para o pessoal que já não está nos acompanhando aí, que eu não consegui acompanhar quem está entrando, mas muito obrigado aí. Pode falar, Wesley. Tá, ok. Pessoal, boa noite, né? Já fui apresentado aí. O ATC acabou de entrar, esse eu tenho que marcar. É o paizão, né? Bom, meu nome é Wesley, tá? Eu sou técnico de segurança do trabalho, né? Sou técnico de segurança aí há mais ou menos 5 anos, mas trabalho na área de saúde ocupacional desde 2000, tá? Desde 2000 nessa área aí. E estou à disposição aí, né? Para algumas perguntas aí. A gente criou aí o site, né? Hoje a Rádio SESMIT 1, tá? O pessoal tem ouvido bastante aí, né? E a intenção da nossa rádio aí é disseminar a questão de saúde, segurança e meio ambiente. E eu estou à disposição, Maioli. Correto. Nós vamos chegar lá na web rádio e avisando a todos aí que nos acompanham, para acessar a web rádio é só abrir a norminha, qualquer norminha. Na primeira página lá tem o logotipo da web rádio, é só clicar, você é levado para o site da web rádio SESMIT 1, né? O Wesley é um parceiro meu, desde quando ele começou a estudar técnico de segurança lá no... Você foi da turma número 27. Tadeu tá isso mesmo. Da turma número 27. Então, Wesley, nós conhecemos, você já trabalhava, né, na área de saúde ocupacional, então o nosso bate-papo aí é voltado para as pessoas que estão estudando, para os que já são recém-formados,
para aqueles que estão iniciando a sua atividade na segurança do trabalho nas empresas e para os profissionais que já fazem tempo aí, né, que estão na área também para ouvir a sua trajetória, o seu exemplo e também servir como exemplo aí para muitas outras pessoas, muitos outros profissionais. Foi que ano que você começou, fez o curso técnico? Começou o curso, velho? Em 2013. Porque você já trabalhava na área de saúde, mas qual foi o que motivou você a fazer o curso? Assim, vamos lá, lá atrás em 2007, ou melhor, em 98, 99, né, eu trabalhava numa rádio web comunitária, que era uma rádio evangélica, né? Isso, correto. E depois disso aí eu saí da rádio e eu comecei a fazer um curso de auxiliar de enfermagem, né? E depois do curso de auxiliar de enfermagem, eu acabei indo para a área ocupacional, né? E fiz o curso lá de auxiliar de enfermagem do trabalho. Correto, né? Isso. E aí comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem do trabalho na área sucroalcooleira, né? Aqui na região de Presidente Prudente mesmo, Teodoro Sampaio aqui, né? E de lá para cá, sempre trabalhei nessa área, né? Sempre estudando nessa área, tá? E assim, quando você entra na área de saúde e segurança, talvez por mais que você às vezes tente sair, você não consegue, cara. Ela te pega ali, você acaba gostando muito da área, se apaixonando mesmo pela área. E mesmo que você tente sair, você não consegue, tá? Isso é É verdade. uma área que você envolve com pessoas, né? E para quem Exatamente. gosta de trabalhar com pessoas, cuidar da saúde, da integridade física das pessoas, realmente é uma função, é uma atividade assim fantástica, né? E Sim, sim. enobrece e não deixa a gente deixar de lado, né? O retorno é muito bom. Eu mesmo só fiquei 35 anos, né, Nossa. nessa área. O nosso amigo Tadeu, lá de Presidente Prudente, eu conheço ele desde 1921, ele já era da área de segurança. Entrou a minha filha aí, o Saulo Gimenez. Então, aí você entrou na área e procurou o SENAC. Na época lá, acho que praticamente só tinha o SENAC. Agora tem muitas instituições aí que desenvolvem a formação do profissional técnico de segurança, né? Antes um pouquinho. Sim. Pode falar. Pode falar. Antes um pouquinho de chegar no SENAC, né? Como eu trabalhava na área de saúde, né, como auxiliar de enfermagem do trabalho, chegou uma época que o profissional de segurança do trabalho, por incrível que pareça, na região estava um pouquinho escasso, né? Isso. O pessoal não conseguia porque as grandes obras não eram aqui na região, né? E aí a gente acabou adentrando um pouquinho, né? Passando um pouquinho aí da saúde para a questão de segurança. Então eu dava um pouquinho de apoio na área de segurança numa usina que eu trabalhava aqui na região. Eu era praticamente o único do SESMIT aqui, né? Que era aqui próximo a Presidente Venceslau. Correto. Né? E aí eu acabei entrando mais na área de segurança e aí eu falei, eu tenho que fazer esse curso, né? E com o tempo, por conta de usina, trocas de turno e tudo, eu não conseguia. E só consegui, por incrível que pareça, né? Olha como Deus é bom. Por incrível que pareça, para me fazer o curso, eu tive que sair da área sucroalcooleira, fiz o curso e quando eu terminei o curso, praticamente eu retornei para a área sucroalcooleira para desenvolver aquilo que eu aprendi no curso. Então foi legal, foi bem legal. E eu comecei com o ATC, ele dava uma assessoria nessa usina que eu trabalhava antigamente. Isso. Né? E foi aí que eu comecei quem não sabe, é o Antônio Tadeu da Costa. Isso mesmo. E o ATC, assim, foi o primeiro contato que eu tive com a área de segurança, né? Porque eu não sabia muita coisa e eu tinha que ligar muito para ele. Eu falava assim, ô Tadeu, ó, tá precisando disso, o que eu tenho que fazer? Né? Porque naquele momento eu não tinha o técnico de segurança ali para dar o suporte. Né? E parece que o Tadeu entendia um pouquinho sobre as coisas. Acho que ele entendia, né? Ele sabia um pouquinho. Ele sabia um pouquinho só, né? Isso. E aí então, eu consegui fazer o curso mesmo lá em 2013, que é onde você estava entrando aí. Pode continuar. Correto, isso. Aí você começou o curso em 2013. O legal da sua história aí, essa preliminar,
eu vejo muito, em muitos grupos a norminha, ela é inserida em cerca de 450 grupos de WhatsApp do Brasil todo, né? Só para a gente postar lá a revista na quinta-feira. Não que eu participe de todos os grupos, que não dá, né? Não tem condições. Então, tem muita gente que me chama nos grupos, eu vejo, eu não fico nem sabendo. E o que rola demais aí, Wesley, nos grupos, principalmente os novos técnicos de segurança, os recém-formados, reclamam demais que as empresas não contratam a pessoa com experiência, assim, né? Então, mas eu sempre falo assim, ó, é difícil realmente, né, a empresa contratar um recém-formado. Mas assim, ó, quando começar a fazer o curso, se esse aluno ele se voltar realmente para a área, setor, igual o seu exemplo, você já estava na área antes, né? Atuando, já tem um conhecimento, e depois de formado como técnico de segurança, praticamente você tinha uma visão, o pessoal tinha uma visão de você assim como tem uma vivência dentro da área de segurança, né? É o que você acabou de falar aí, ó, eu sempre procurava lá o ATC para tirar algumas dúvidas, né? É isso que vai criando aí a proficiência do camarada, né? Então é bom exemplo aí que você está dando para os novos que estão estudando aí. Ô, Maior, eu acho que uma questão importante desse que você falou aí agora é a questão de cultura, né? Quando você entra na área de segurança, né? Se você realmente gosta daquela área, se você está afim de trabalhar com aquilo, né? Se você realmente se apaixona por isso aí, você percebe isso fora da escola, fora do trabalho, né? Porque, querendo ou não, você muda um pouquinho, tá? Você muda. Você, por exemplo, você vai atravessar a rua, você não vai atravessar a rua em qualquer lugar. Você fica pensando assim, cara, se eu atravessar a rua aqui, né? O que o cara vai me falar lá na empresa? Né? Como é que eu vou fazer uma cobrança no cara? Então, querendo ou não, existe uma mudança cultural. Né? Exatamente. Existe uma questão cultural que tem que vir dentro de você. E se isso não acontecer, eu duvido que essa pessoa seja um bom profissional. Pode até se destacar, sim, tá? Mas assim, ele não vai estar vivendo, né, aquilo que ele está pegando. Correto. A Jennifer lá de Penápolis, o Promissão está entrando aí, a Glaucia, minha filha, entrou, o Fábio Lais, está entrando bastante gente legais aí, né? Daqui a pouco tem um pessoal está entrando aí do Espírito Santo lá. Lá ele tem um grupo também no WhatsApp, chama SESMIT Capixaba, né? Legal. Igual vocês é SESMIT 1. Então, aí você entrou, é legal essa preliminar, você ter contado a sua história, essa vivência. É isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você começa a fazer alguma coisa, você tem que começar já a vivenciar, né? Se envolver com os assuntos de uma certa maneira, porque não cai nada do céu, né? Nós vamos falar no dia, quer ver, vai ser no dia 23, na próxima quinta-feira, eu vou falar com o Carlão sobre proficiência. Aí o pessoal vai entender muito, né, sobre esse assunto. Mas voltando ao nosso bate-papo aqui, aí você começou a fazer o curso. Como é que você entrou em contato com a Norminha, descobriu a Norminha? Foi em 2007 o curso? Não, o curso foi em 2013. Né? 2013, isso. Em 2013 teve um evento no Senac, né? E nesse evento, se eu não me engano, foi o dia do Técnico de Segurança do Trabalho, se eu não me engano, tá? E o Sintesp, né, com o Tadeu, com o pessoal lá, acabou fazendo um evento lá no Senac de Presidente Prudente. Tá? Isso. E você foi lá cobrir esse evento. Mesmo. Foi lá cobrir esse evento, bem lembrado. A convite do Tadeu da Costa aí, nós somos lá. Isso mesmo. E nessa cobertura aí, você apresentou a Norminha, né? Até então a gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia. Isso. Né? Você apresentou a Norminha e tal. E depois, um pouquinho depois, lá em novembro, acho que novembro ou dezembro, não, em dezembro, nós fizemos, a gente estava tendo uma aula com a Silvana,
né? Aula de CIPA, e ela estava abordando a questão da CIPAT, né? Correto. Isso. E aí a gente fez aí uma... Desculpa. Antes ainda disso, eu criei um outro site, né? Que chamava Isso. SESMIT Agora, né? Antes Correto. daquilo lá ainda. Eu Eu, criei um eu outro site lembro que chamava dessa série de SESMIT Agora. agora. Isso. Aí como eu conhecia a Norminha lá naquele evento, né? Eu até mandei um e-mail para você, um e-mail bem caprichoso, que eu Correto. demorei, eu acho que fiz ele, refiz, depois fiz novamente. Eu falei, ó, aqui, o cara é editor, né? Eu preciso. Então eu fiz ele umas 3 vezes até eu conseguir. Eu falei, não, vai desse Correto. jeito agora. Você inseriu Aí, a norminha no seu site, né? No site César de isso agora. mesmo. Aí E assim que você aproveitando publicava a a deixa Norminha, aqui, sim, aproveitando a deixa aí, tem muitos sites aí no Brasil de profissionais de segurança que eles pediram para autorização para colocar, nem precisa pedir, viu? Se vocês quiserem postar a norminha no site de vocês, como na SESMIT 1, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, vocês fiquem à vontade, né? Tem muitas empresas também que colocam a norminha toda quinta-feira na intranet das empresas, né? Aí circula lá para conhecimento de todos os seus colaboradores, os empregados. E naquela época eu conheci realmente, você colocou a norminha no site, e o grupo SESMIT 1 já existia ou foi a partir da sua turma que se não, criou? foi a partir da minha turma. Naquela época estava surgindo aí a questão do WhatsApp, né? Ah, é verdade. Tava surgindo o WhatsApp e a gente viu aí que era uma maneira legal da gente compartilhar os documentos, os trabalhos, né? Assim, conversar fora do ambiente de sala de aula ali, para a gente conseguir desenvolver as nossas atividades. E aí a gente criou um grupo aí chamado Grupo SESMIT. Na verdade, no início era SESMIT, né? Isso. E depois a gente colocou porque a gente teve que criar um outro grupo, né? Aí ficou o SESMIT 1, depois o SESMIT 2. Só Correto. que você coordenar 2 grupos é complicado, né? Aí você não consegue dar um conteúdo legal para 2 grupos, né? Correto. Aí a gente parou com o grupo SESMIT 2, né? E ficamos apenas com o SESMIT 1, né? Que E está aí rolando até hoje. tá rodando até hoje com E fila para um entrar. grupo bem concorrido, né? Um grupo bem concorrido. Sim, bem concorrido. Lá para o mês de agosto, final de agosto ou começo de setembro, nós estamos programando uma live com vários administradores de grupo, né? Eu quero pegar um administrador de um grupo em São Paulo, na Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e assim por diante, para a gente falar sobre o grupo e como eles estão vivenciando nos estados em que eles estão, né? Porque manter o grupo e administrar um grupo é sério, né? Exatamente. Tem muitas ocorrências aí leva para a justiça, de punição, administrador respondendo o que se posta, né? E vai para a justiça e assim por diante. Então nós vamos fazer uma live somente com os administradores de grupo. Você provavelmente vai ser um deles nessa época aí. Legal. Aí você estudando lá, né? Qual foi o destaque Você tem um destaque dentro do seu curso de Tec Segurança? Eu falo, isso que você se encaixou mais? Tem algum assunto específico ou não? Rapaz, assim, da área de segurança do trabalho, eu gosto de toda a área, na verdade, né? Toda a área. Uma coisa que me chamou bastante atenção, talvez por desconhecimento na época, e eu acabei me envolvendo mais com isso, foi a aula de pressões, né? Que foi pressões hiperbáricas, foi o Adair que deu essa aula pra gente. E aí eu me envolvi bastante, criei um material bastante interessante, inclusive esse material depois o professor ele pediu para ir para as outras, assim que a gente concluiu o curso, né? Isso. O material continuou com ele e ele acabou dando aula depois com esse material, né? Onde eu criei alguns PowerPoints, o pessoal fazia os cálculos e tal, e o
o homenzinho lá andava, né? Ele descia ou subia de acordo com o tempo e tal, né? Isso. Para fazer lá a parada para liberação do oxigênio e tal. Mas foi uma área que chamou bastante atenção, talvez por desconhecimento, né? Eu lembro Correto. que teve até um momento que eu estava vindo do serviço, né? E a gente estava falando sobre tubulão, né? Que a pessoa tem que despressurizar, né? Ou melhor, O pressurizar, entrar Saulo, dentro o do Saulo tubulão Gimenez lá. era da sua turma. Não, Saulo não. O Saulo foi lá palestrar pra gente uma vez lá também. Ah, sim. Ele está falando aqui que o Adir é um monstro de mergulho. Sim, sim. E nessa época, rapaz, o pessoal aqui da Raposo Tavares estavam fazendo esses trevos, né? Então você Correto. tinha aí alguns tubulões aí. Eu lembro quando eu vinha do serviço, às vezes eu vinha de moto ou de carro, eu parava na obra, né, à tardezinha, e conversava lá com o encarregado da obra, né? Pedindo para entender como é que funcionava aquilo lá, né? Se era exatamente como falaram na escola mesmo, e tal. Aí o pessoal falou assim, olha, isso aqui o cara tem que entrar aqui dentro, então é pressurizado, tal, o cara descer lá embaixo, né, para ver se como é que tá a sapata da ponte, né? Então o trabalhador realmente tem que descer, é espaço confinado, né? Ele entra sob pressão, porque a água que está lá embaixo tem que sair. Correto. E foi bem legal, porque o que eu vi na aula eu acabei vendo isso na prática, né? Foi Correto. interessante. Agora, a senhora tem um entendimento dentro dos cursos de tecnossegurança e dentro da própria profissão da especialização, né? Do tecnossegurança, se especializar em uma área, é igual o médico, ele é médico clínico geral, ele se especializa em ortopedia, pediatria e assim por diante. O técnico de segurança, você acredita que também teria que partir para esse campo, ele fazer o curso de técnico de segurança e depois ele se especializar em uma área ou duas áreas no máximo, ter um entendimento assim completo e ele atuar. Us- Usando o exemplo que você falou, o Maioli, Isso, com relação ao médico, né? O médico, antes dele ser um especialista, ele é um clínico geral, correto. né? Então ele tem que, para ele ser um especialista, dá um alô pro meu pai que tá aí, viu? Isso. Antes dele ser especialista, tá? Sulima, Em alguma. É o Berico. é o melífico. É, antes dele ser especialista em alguma área, ortopedia, pediatria, enfim, tá? Ele é clínico geral. Então ele tem que ter um pleno conhecimento, né? Do básico para ele conseguir partir para uma área específica. Ah, Wesley, eu Correto, não sou perito em NR12. Não, mas você tem que saber de NR12. correto. Você pode não ser perito, mas você tem que saber. Ah, Wesley, eu não sou perito de trabalho em altura, mas você tem que saber NR35. Ah, eu não sou perito em espaço confinado. Não, você não é perito. Você não vai ministrar o curso, mas você tem que saber do espaço confinado. Tem que ter esse entendimento, né? É Aqui o meu acabou de entendimento, entrar tá? o Tiago Viana, lá do Espírito Santo. Ele também administra o site SESMIT Capixaba, né? Oh, legal. Então, um exemplo na Norminha ao vivo da semana passada, eu conversei com o Marco Lima, né? Ele é técnico de Sim, segurança e ele fez o curso, tem todo o entendimento, e ele se especializou na NR12, máquinas e equipamentos, né? sim. E ele se aprofundou dessa maneira. Mas não que o camarada, é o que você acabou de dizer aí, né? A Cristiane do César, a Cristiane também é lá da terra do Roberto Carlos, Itapemirim, né? Como chama a cidade lá? Itabemirim, lá no Espírito Santo, né? O Tadeu está dizendo aqui que a carga horária mínima é de 240 horas, né? Eu falo, o Sim, curso é sim. 240 horas, mas o profissional, para ele se especializar, ele tem que usar muitas horas, muito mais do que isso, né? Como diz o Marcos, você tem que continuar estudando o resto da sua vida, né? Então, eu Exatamente. cito exemplos Entra a aí questão que da proficiência, né? Cachoeiro de Itapemirim, muito obrigado, Tiago. Tiago, eu esquecendo da terra do Roberto Carlos. O Tiago e a Cristiane são de Cachoeiro, lá do SESMIT 1. SESMIT 1 não, SESMIT de Capixaba.
Então, aí, o que nós estamos falando aqui é bom para os profissionais que estão ingressando agora na área e os alunos, porque o curso realmente é para fazer uma preparação para que a pessoa possa entrar no setor, né, no mercado. E fazendo assim, quando termina o curso, com certeza tem já um lugar em alguma empresa, né? Agora, O saindo um maior. pouco do assunto que eu queria a gente falar sobre a web rádio, né? Tem muita gente que ouve web rádio aí. Antes de falar da web rádio, todas essas nossas lives que nós estamos apresentando ao vivo, você pode ouvir toda sexta-feira, não é isso? Toda sexta-feira às 11 horas e, Toda segunda e e sexta-feira, às 11 segunda e horas. sexta-feira. Isso, às 11 horas. E segunda e sexta-feira também, às 19 horas. Correto. Semana passada estreou, foi a primeira live que nós fizemos com o ATC, né? Em breve Isso. essa Amanhã vai entrar nossa do live Navarro. também está na rádio, a web rádio SES 21. E aí, qual foi o momento que você decidiu, eu vou criar essa web rádio e entrou, como diz o outro, entrou de sola mesmo para valer? Bom, quando eu falo de rádio, né, eu lembro muito do Antes de meu mais pai. nada, o Tiago lá do Sim. Espírito Santo está falando que o Wesley é uma lenda em segurança do trabalho. Um abraço para você. Bom, quando eu falo de rádio, né, vem uma lembrança sempre do meu pai, né? Quando eu era pequenininho, eu não lembrava muita coisa daquela época, né? Mas eu lembro que meu pai tinha um radinho de pilha, que é um radinho cinza, que eu fiz questão de derrubar ele, quebrar a alcinha dele lá outro dia. Mas eu ia para a cama do meu pai e minha mãe também, né? E aí ele colocava num programa de rádio que chamava, é um rádio aqui da região, se eu não me engano, chamava Maré Mansa, né? E Correto. naquela época era legal a rádio, porque não era só música, 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 né? Então tinha o pessoal que contava história, era como se fosse uma radionovela, né? E eu lembro muito dessa época aí, né? Mas aí eu juntando isso, né? Que é a minha cultura, né? É o meu eu, né? Eu juntando isso aí com aquilo que meu pai ensinou, tudo, né? Depois, mais para frente, juntando também com o que eu aprendi na área e vivenciando, né, na área de segurança do trabalho, eu falei assim, cara, por que não juntar uma coisa com É a o outra? Alberico Gaspar, Isso, é isso é o aí. teu pai. Isso. E por que não juntar uma coisa com a outra? Né? Porque eu acho que assim, a rádio, hoje para você ter uma concessão de rádio é muito caro, né? Você não consegue. Né? Correto. Para você ter isso, você vai lá, você dá entrada, e você tenta uma coisa e tenta outra, e vai. Você passa aí anos, talvez 10 anos, enviando papéis, sem colocar essa emissora no ar, e muitas das vezes, 80% das vezes, você não consegue essa concessão. Né? E hoje, com a internet, né, tá tudo mais fácil. Né? Você consegue Isso, sim ter uma emissora de rádio, isso. idêntica a uma rádio comercial normal, e você pode ter ela para o seu uso pessoal. Né? Ela não tem que ser uma rádio comercial. Correto. Meu pai falando que era uma rádio do Rio de Janeiro, que era ondas Isso. curtas, né? Você conseguiu ouvir lá. Era a M, né? Agora não tem mais a M, agora é tudo Não, agora não FM. tem mais. Aí Né? você criou a rádio assim, sem pretensão nenhuma, só para ter o. Não, exatamente. Né? A intenção da rádio era assim, era tocar música, né? E colocar alguns flashes, alguma coisa voltada aí à área de segurança do trabalho. Correto. Então, agora tem muitas músicas paródias, né, que o pessoal Sim, sim, te encaminha, aí você vai descobrindo, como que você descobre, como que você coloca, tem bastante músicas das paródias, tem, tudo voltado à segurança do trabalho, como você consegue? tem Não, sim. não precisa falar É a assim, fonte, não, mas como que você conseguiu, assim, o pessoal vai te conhecendo, vai te enviando? assim, a princípio eu navegando na internet eu buscava isso, né? E ia buscando e aguardando, né? E aí eu sempre gostei de edição de áudio, então eu entrava, editava, melhorava um pouquinho o áudio e ia aguardando, né? Tinha uma época que eu tinha só 3, depois 5, né? Hoje eu tenho mais de 50, né?
E assim, o pessoal, depois que eu comecei a vincular, quando eu tinha acho que 9 ou 10, eu comecei a vincular isso, né? E aí outras pessoas ouviram e falaram, eu tenho uma que eu fiz na minha Cipate e tal. Aí o cara começou a me enviar. A outra, eu tenho uma que eu fiz numa Cipate e tal. Tem uma outra que a minha empresa fez, não foi eu que fiz, mas a minha empresa fez, e ficou legal. Dá uma olhada lá no site. Eu entrava no site, via, pegava e ia melhorando, assim, melhorando o áudio, né? E editando e colocando para tocar. Né? Hoje, eu recebi uma sua esses dias aí, que foi muito interessante, foi um pagodinho, né? O pessoal Isso, falando lá de RCP, legal pra caramba, já tá no ar também, já tá tocando, né? correto. E hoje algumas pessoas, inclusive, pedem esse banco de músicas, né, para Cipate. Tem pessoas que falam, tem que fazer uma Cipate aqui, eu não quero tocar música qualquer aí, eu quero colocar músicas que tenha o assunto relacionado, né, à saúde e segurança. E aí eu Correto. disponibilizo, o cara pede, ó, tenho essa, ou mando o pacote inteiro, né, sem problema nenhum. Isso. Viu, Wesley? Tem uma cidade na Paraíba, o nome dela é Esperança, se eu não me engano, o nome é Esperança, e a Rádio SESM 21 contribuiu um pouco não, acho que muito. E aí eu mandei para você umas seis músicas que eles gravaram de Sim, CD, né? Faz uns dois sim, anos ou mais, sim, mais ou menos. Eles ouviram pela Norminha, ouviram não, acessaram a rádio, a web rádio SESM 21 pela Norminha, ouviram algumas músicas lá, aquela da Cuida de mim, que eu cuido de você, sim. né? Aí os Aham. professores, o pessoal lá do Abril Verde, na Paraíba, criaram não, eles criaram 6 músicas, né? Com a Isso. professora, com os alunos, tudo relacionado à segurança do trabalho. Então Sim. vocês podem ouvir na Rádio Zé 21 Toca. Eu tenho também, se alguém quer ouvir essas músicas, eu posso enviar através do WhatsApp essas músicas. Então as crianças e os professores gravaram, eu encaminhei para vocês. Aí eles ficaram tudo contentes que você colocou a música. Eles falaram, nossa, a música nossa está na Rádio Web É, 021, né? Então isso que é. é legal, né? Então o pessoal vem participando aí. Tem muita gente que usa na Cipate, né? Sim, O rádio, a música e assim por diante. Agora, ela fica 24 horas no mar, não é isso? 24 horas, isso mesmo. É igual o pessoal pensa assim, ó, a Norminha tem uma equipe, uma empresa grande, né? E a Norminha, resumida, na verdade, é só o Maiole mesmo, né? Eu tenho apoio aqui da minha esposa e da minha filha, tem aqueles 3 meus funcionários que eu sempre falo, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E parece que a Rádio SESM 21 é a mesma organização da Norminha, né? Tem uma equipe aí, Exatamente. Tem toda essa estrutura. tem toda essa estrutura. Conta um pouquinho, como é que você faz a rádio aí? É assim, no início, né, algumas vezes a gente fazia alguma coisa ao vivo, tá? Correto. Entrava aqui realmente, falava algumas coisas e tal, mandava algumas músicas, né, lia alguma coisa relacionada à saúde e segurança, né? Só que assim, toda a rádio, ela tem que ter uma assiduidade, né? Não Isso. adianta você fazer hoje e amanhã você não fazer aquilo naquele horário, né? Tudo isso. Tem que ter um hábito, né? Tem que ter um hábito, né? Porque a rádio, você acaba criando um hábito para ouvir, né? Isso. É É aquela determinado horário história, que toca ó, aquilo. 11 horas, segunda-feira eu vou ouvir a Norminha ao vivo lá na Web Rádio Exatamente, 721. Aí o cara exatamente. liga, segunda-feira você colocou outro programa, né? Não, não Não, aí pode. não dá, não dá, não dá. Isso. Então tem que ter uma assiduidade, né? Só que assim, isso acaba, como a gente não trabalha, o meu sustento, né, o sustento da minha família não vem disso, né? Então Isso. eu não posso me dispor aí 24 horas para ficar falando na rádio, né? E aí Correto. a gente começou a estudar, né, alguma coisa aí, e a gente conseguiu entender que eu consigo fazer uma programação, eu faço nos dias de folga, ou no final de semana, algumas vezes à noite, né? Monto uma programação, né, e coloco para tocar num servidor, né? E esse servidor ele fica tocando 24 horas. Você Às vezes eu organiza. consigo ter acesso,
É que exatamente, tem tem muita acesso pelo gente que conversa celular. com a gente, pergunta assim, o Wesley tem tempo, né? A Ah, rádio tem. roda 24 horas por dia. Eu disse, não é, É, não, ele trabalha, ele não vive disso, ele é uma contribuição aí com relação à segurança do trabalho, né? Então a exatamente. pessoa pensa que o Wesley o maior é rico, né? Tem toda essa estrutura. Quanto aí, é pelo celular que você comanda a sua rádio onde você estiver. Sim, consigo controlar pelo celular, né? É lógico, a gente usa o celular no último caso, né? Que é Isso. a maioria das vezes. Mas, mas assim, pelo celular, às vezes eu estou no trabalho e o maior ele fala assim, Wesley, tá tocando a hora certa aqui 5 vezes no mesmo horário, Isso. né? Que o Eu, maior eu é o sou eu fiscal. sou um fiscal da Web Rádio É, 021, viu? exatamente. Aí na hora do almoço, né, eu vou lá na hora do almoço, acesso lá certinho, vejo o que que é, arrumo lá e solto, né? Wesley, caiu a torre, né? Tá fora do ar. De vez em quando o maior ele entra e fala, Wesley, caiu a torre aqui, tá fora do ar. Você pagou a conta esse mês? Né? Eu falei, rapaz, vou dar uma olhada. Aí eu vou lá, entro lá, dou start lá, porque às vezes acontece do servidor, eles fazem manutenção, às vezes acontece do servidor parar, né? Então eu tenho que dar o start novamente, né? É, Aí eu vou lá, entro pelo celular e consigo trocar música, colocar vinhetas, né? Às vezes dá até para entrar ao vivo, né? Se eu quiser. Com a isso, programação prévia, lógico, dá para entrar até ao vivo. correto. Então, dá trabalho, né, Wesley? Assim, você Dá faz, trabalho. que nem a norminha, são 12 páginas todas quinta-feira. Então o pessoal fala assim, mas você faz a norminha se é na quarta-feira? O pessoal pensa que eu monto na quarta-feira e na quinta já está à disposição, né? É. Eu sou assim, ó, aproveitando o embalo, eu acordo na quinta-feira por volta de 4:30 da manhã, porque a norminha está pronta, eu tenho que começar a disparar para os e-mails, para os grupos, na rede social. Vai até umas 9 horas da manhã, porque a gente não tem recursos e a minha equipe é só eu mesmo, né? É igual E a aqui. partir de quinta-feira, você já tem que começar a montar a norminha da quinta-feira que vem, né? E tem que pesquisar, né? Tem gente que manda muito material para a gente, para cá, né? Tem muita gente que manda sobre política, sobre religião, sobre futebol. E eu falo, não, a norminha é só para voltada para a segurança do trabalho e assunto relacionado ao trabalho, né? Diferente da Sim. rádio aí, que é dentro dos programas, o que o país está passando, a situação, é possível, né? Dentro da Sim. programação, colocar algum assunto relacionado à A rádio, política. a rádio, Maioli, é assim, o foco dela é segurança do trabalho, tá? Só Isso, que ela é totalmente eclética, né? Se você ouvir lá, a gente toca músicas raiz sertaneja, né? Música atual sertaneja, tá? No período da noite, geralmente eu coloco mensagens e músicas evangélicas cristãs, né? Então é totalmente eclética, tá? Então, igual você falou, política, né? Às vezes eu coloco lá alguns jornais em determinados horários, tá? Porque eu acho que tem coisa que é importante a gente estar a par também, tá? Mas não é o foco, não é o primordial, tá? Durante o dia, durante a noite, toda a programação toda dela, as vinhetas, né? Às vezes algumas propagandas aí, é tudo voltado à segurança do trabalho. correto. Entrou o Renato aí, presidente Prudente. O Tiago está dizendo que eu sou das antigas, fazia sem zap, né? É igual o Wesley, né? Quando eu era jovem, eu também trabalhei em rádio. Eu comecei na rádio como sonoplasta, né? Sonoplasta, Em legal. 1976, 77. Seu pai nem era nascido, né? Eu Hum, era sonoplasta, depois eu comecei a fazer um programa. Naquele tempo eu era locutor, tinha que ser louco, né? Locutor. Para ser É. locutor nas emissoras, na rádio, era tudo no gogó mesmo. Né? É igual o Ayrton Senna, né? O Ayrton É Senna, época no de ouro, viu? comecinho da corrida, ele ganhava era no braço mesmo, né? No câmbio ali. Bem diferente. Agora você aperta um botão e fala com o carro e o carro faz o que ele bem entender, né?
Mas ela vai evoluindo, né, Wesley? Vai A, evoluindo. a sonoplastia antigamente era bem gostosa de fazer, né? Porque você tinha, na minha época era MD, CD, MD, Não, na minha né? época não tinha E isso, não. Na minha época na é sua época era o LP. vinil. LP, eu lembro. Era LP, rapaz. E aqueles LP. gravador grandão preto assim, que você colocava a Uhum. fita que enroscava, né? Então tinha uma dificuldade muito grande. Aí vai evoluindo, né? É Sim. igual teve uma aluna, é bom a gente falar isso também, já que nós estamos falando sobre formação. Teve uma vez uma aluna, no curso passado, ela conseguiu ter acesso no curso mais para frente. Aí ela falou, professor, eu estou com raiva do senhor, assim, por quê? É porque na nossa turma, o senhor não passou esse filminho, o senhor não fez isso, vocês estão falando que o senhor está fazendo isso tudo diferente, né? Eu falei assim, mas ela tem que evoluir, né? Ela não pode fazer a mesma coisa o resto da vida, né? Hoje eu estou fazendo live aqui usando o Instagram. Quando começou o Instagram, eu falei assim para uma moça lá em São Paulo, quando eu fui receber a comenda da Animaseg, né? Uma senhora falou assim: usa o Instagram para divulgar a norminha. Eu falei, não, eu não quero mexer com isso, não. Eu falo assim, nossa, um dia eu tenho que pedir até perdão para essa mulher que olha, eu falo, não quero, Instagram para mim não serve, né? Olha A hoje o que primeira nós ação foi a estamos negação, né? usando, o caminho que nós estamos usando aí para mostrar o nosso trabalho, né, Wesley? Eu Então, lembro que, hein, Maioli? Eu lembro que sim, lá no curso de Tec Segurança, né? Porque o Senac de Prudente também tem o curso de radiolocução, né? isso, verdade. Tem também, né? E na época eu lembro que eu conversei com o pessoal do outro curso para a gente tentar fazer uma integração entre os cursos, né? Porque tem um certo módulo do curso que você tem que praticar um pouquinho a oratória, né? Verdade, Para é dar verdade. treinamentos e tal. Então tem essa aula, né? Eu Correto. achei, por que não usar então essa ferramenta, né? A rádio, né? Para quê? Para a gente criar o conteúdo. Por quê? O cara, para criar um conteúdo de rádio, ele tem que criar a pauta, né? Então ele tem que escrever, ele tem que criar aquele treinamento ali escrito, né? Para ter que ler isso, Administrar né? antes, né? Para Exatamente, ele antes de você falar. colocar Correto. alguma coisa no ar, né? E foi uma Verdade ideia que mesmo. eu tive lá na época no curso, né? E aí a intenção era fazer uma integração com o pessoal da radiolocução, para inclusive pegar algumas dicas com ele para nossa turma, né? Mas infelizmente foi uma ideia que eu acho que o pessoal não achou muito legal na época, acabou não comprando. É. Mas enfim, hoje a gente está aí, tá todo mundo acessando, todo mundo querendo ouvir. Não, mas o que você acaba de falar aí também é para os novos profissionais aí, os que estão estudando. Realmente o técnico de segurança ele tem que ter um entendimento clínico, né, de tudo. O básico tem que ter um entendimento, né? Até nós vamos ter uma live mais para frente aí, tem o Movimento Nacional dos Tecnólogos, né? Tem muitos que são contra os tecnólogos de segurança, uns são a favores, né? Mas nós fizemos uma avaliação, um levantamento aí, quase 80% de quem cursou o curso tecnológico em segurança do trabalho foram tec segurança, né? Sim, Então, realmente está tendo um entendimento maior. O espaço tem que ser aberto para todos, né? sim, com certeza. E você é um exemplo disso aí, que realmente você expande o seu trabalho. A gente pensa que não, mas a rádio, você administrar a sua rádio aí, te dá um suporte muito legal para a segurança do trabalho, para a sua atuação, né? Eu, tem um negócio legal, que assim, nem tudo são flores, né? Mas uma coisa legal que aconteceu foi, eu não me lembro qual foi a primeira edição da Norminha. Eu estava conversando contigo, acho que no WhatsApp, não sei se foi o WhatsApp, mas eu estava conversando contigo de alguma maneira, né? E você falou da rádio e tal, tá legal, né? Gostei disso aí, né? Elogiou e tal. E foi Correto. numa época que eu estava querendo parar, né? Eu ia parar de fazer a rádio naquele momento. Porque, assim, é uma coisa que toma bastante tempo, E né? como toma, Só né? que toma bastante tempo nosso, né? Algumas pessoas não veem isso como um investimento,
mas eu vejo que isso aí é um braço da segurança do trabalho, né, que vai chamar mais pessoas, né, vai estar informando mais, e assim, eu não via retorno, né, Correto. eu perdi um pouquinho aquela, eu falei assim, cara, ninguém vê nada, ninguém fala nada, né, e num dia à tarde você falou comigo, você falou assim, cara, muito bom, e quando você falou comigo, você falou para falar que ia publicar a norminha publicar na norminha na próxima quinta-feira. Aquilo foi, sabe aquela chama quando estava acendendo, você vai lá e risca Estava faltando, um né? fósforo, exatamente. Aí de lá para cá eu não parei mais, né? E aí Não, mas é assim, ó, é e foi assim, realmente Wesley. naquele dia. É, E foi eu, realmente naquele eu, dia. eu já vai para quase 11 anos que eu mantenho a norminha no ar. Toda quinta-feira, nesses 11 anos não falhamos uma quinta-feira, né? Sim, Teve momentos que eu só vou parar, que eu não estou ganhando nada com isso, né? certo. Apesar que o pessoal pensa que a gente ganha bastante, não ganha mesmo, né? Infelizmente ou felizmente. Mas eu peguei uma missão como de vida, né? E profissional de manter. É um assunto que eu vou entrar agora com você. E nesse tempo de pandemia, há um mês e meio atrás, aí eu parei aqui comigo mesmo e conversei com meus 3 colaboradores, né? Aqueles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoal, eu vou parar com a norminha porque é um momento que realmente está difícil e continua difícil, né? É igual você a rádio aí está difícil. Mas eu sempre tenho alguma coisa, uma luz igual a que você teve aí. Não, vamos continuar. Né? Eu estava querendo parar mesmo com a norminha, é sério, né? Aí começou esse negócio de lá, vou fazer live, né? Chamei o Tadeu, a partir do Tadeu me deu outro ânimo. Eu não vou continuar com a norminha, vou continuar com a norminha. Até onde eu puder, né? Tiver condições, né? Para a gente continuar. E nós estamos vivendo, velho, uma situação assim que amanhã, depois de amanhã, mês que vem, nós não sabemos, não dá para programar nada, né? Sim. Aí o Tiago Viana perguntou aqui para mim, para você, e eu quero fazer essa pergunta para você. Como que vai ser a segurança do trabalho pós-pandemia? Qual é a sua visão com relação à segurança do trabalho pós-pandemia? Eu penso assim, para algumas coisas, essa pandemia foi o mal necessário. Para algumas coisas, né? É, por exemplo, hoje, tem gente que vê isso como, vamos colocar assim, tem gente que vê a pandemia hoje como, travou meu dia, travou o meu ano, né? Não consegui fazer nada nesse ano, né? Não desenvolvi Correto. nada, né? Só que também tem as pessoas que talvez precisava disso para estar desenvolvendo alguma coisa, né? Correto. E tem coisa nessa pandemia que veio para ficar, tá? Sim. Hoje, os profissionais de saúde, né? E eu sei disso porque eu conheço muitos profissionais de saúde, tá? Hoje, eles estão dando a importância aos EPIs, né? Que é a última coisa que a gente tem que oferecer para eles, né? Eles estão dando importância para isso hoje por conta da pandemia, Verdade, né? verdade. O pessoal não dava importância para os EPIs, principalmente a área de segurança, né? Por ser questão biológica, você acaba não enxergando o risco, né? Isso acaba fazendo com que o profissional perca aquele medo, né? Entre aspas, aí do risco, né? Então, assim, para certas coisas, tá? Eu creio que foi um mal necessário, tá? E, por exemplo, a CIPA, né? Eu estou com um projeto, eu mais um colega meu, o Kleber, tá? A gente está desenvolvendo, por exemplo, a CIPA, a votação da CIPA, ela pode ser feita de forma virtual, né? Isso, Só verdade. que a empresa, nenhuma empresa quer investir nisso. Por quê? Porque o investimento, ela está funcionando assim. Por que eu vou gastar mais dinheiro com isso, né? Hoje você não consegue fazer a votação virtual porque você vai ter aglomeração, Correto. né? Eu tenho uma E a ideia gente assim, está... ó.
Pode concluir. E a gente está desenvolvendo aí uma forma de fazer, por exemplo, a votação. Por exemplo, onde eu trabalho, você tem aí 2.000 trabalhadores, mais ou menos, né? Como é que você vai fazer uma eleição da CIPA em um dia? Não tem como. Então a gente faz a eleição em 2, 3 dias, tá? E tem que ter aglomeração. Você tem que reunir o pessoal para fazer a votação, né? E tudo aquilo, tá? E aí veio uma ideia, né? Falou, opa, vamos fazer isso de forma virtual. A pessoa consegue votar via celular. Essa é apenas uma ideia, tá? Isso, existem outras e várias e muitas ideias aí que o pessoal está tendo por conta da pandemia. Tá? Eu acho que a principal aí é dar importância realmente à questão da segurança e dos EPIs, né? Existe uma forma correta de se trabalhar, né? É apenas colocar a máscara? Não, existe uma forma correta de você colocar a máscara. Então foi criada uma instrução de trabalho para o cara colocar a máscara de maneira correta, né? Antigamente, como é que você, se você perguntar para um trabalhador, por exemplo, como é que você coloca o protetor auricular? O cara fala assim, né? Não é. A maneira correta é você fazer isso aqui, abrir a boca e colocar o protetor auricular, não é isso? Hoje o pessoal dá importância para isso, para a técnica correta, né? Por quê? Porque ficou muito próximo do perigo, próximo do risco. Correto. O Tadeu acabou de colocar aí que na pandemia ocorreram 5 óbitos por acidente de trabalho aí em Presidente Prudente, né? As mortes por acidente de trabalho continuam e parece que estão aumentando ainda, né? Mesmo com essa pandemia. Depois a gente vai ver a estatística aí no ano que vem, que realmente é uma coisa real. Agora, aproveitando a sua deixa aí com relação à pandemia, o que vai mudar, o que o Thiago perguntou assim, é sobre o hábito, sobre o comportamento, sobre o entendimento dos trabalhadores, né? Porque todos esses procedimentos que estão se colocando na pandemia, de higienização, de cuidado, de você usar o EPI corretamente, a necessidade de você usar o EPI, tem o risco, você tem que usar o EPI, né, para proteção. Isso, nós profissionais de segurança, nós vamos falando muito sobre isso, mas só que acho que o pessoal não entendia. Não precisa. Exatamente. Mas eu acho que após pandemia, esse entendimento vai ser, assim, entre aspas, milagroso, né? Exato. No começo da pandemia, eu vi profissionais da saúde, de hospital, né? E o pessoal falou, nós vamos treinar os nossos funcionários a lavar a mão, a usar EPI, como se fosse assim, uma coisa de outro mundo, né? E só que tinha que ser arte. Já tinha que estar acontecendo, né? Como? Já tinha que estar acontecendo. Já tinha que estar acontecendo há muito tempo, né? Agora vai um profissional de segurança vai falar sobre o uso do EPI, a necessidade. Ixi, era difícil, tinha que punir o camarada, dar advertência. Hoje não, pós-pandemia, todo e qualquer trabalhador já vai ter esse entendimento. Ele vai procurar. Qual equipamento que eu preciso usar? Eu vou me proteger do quê? Né? Então, esse pós-pandemia vai melhorar bastante mesmo, que as pessoas estão entendendo, né? Vendo diferente aí os riscos que existem. Agora, com relação ao uso dos recursos, por exemplo, fazer em EAD, fazer tudo online, já era uma tendência que vinha, né? Que já vinha vindo, e agora acho que de vez vai emplacar, né? Exatamente, acabou alavancando, né? Correto. Tem um exemplo, conversando com um rapaz de uma empresa, ele falou assim, olha, o DDS, o Diário de Segurança, vai fazer a partir da hora que o camarada sai de casa. Por exemplo, ele pode usar um recurso aí do Instagram, tem 200 funcionários na empresa, 7 horas da manhã da casa dele, todos os funcionários têm que acessar o Instagram. Nesse horário, 15 minutos, ele vai falar sobre o assunto do Diário de Segurança daquele momento, daquele dia, né? Aí os funcionários já vão para a empresa, já sabendo qual é o recado de segurança com relação à saúde para aquele dia. Então, você viu, um DDS que você vai ter a certeza que todos os funcionários, mesmo que o camarada tenha aquele malandro, né? Que ele vai ligar o celular dele às 7 horas, deixa ligado lá e deixa sobre a mesa e vai dormir um pouco.
e desliga depois de 15 minutos para falar, ó, eu ouvi, eu assisti, né? Brasileiro tem para, né, para tudo isso. Mas só que esse hábito, eu acho que vai ter mais de 90% dos colaboradores vão ter esse hábito aí, né, usando esses recursos. Igual que você falou da eleição da CIPA, até da reunião da CIPA. Exatamente. Né? Hoje nós estamos fazendo a reunião da CIPA de forma virtual, né? Porque, inclusive, o Ministério do Trabalho, né, a Secretaria do Trabalho, na verdade, né, foi uma orientação deles, ó, como é que a gente vai fazer a reunião da CIPA sem aglomeração, né? Não, vocês têm que fazer faz com aplicativo, né? Tem vários aplicativos aí que a gente consegue usar, tá? A gente coloca no grupo lá, o pessoal baixa, entra, né? E todo mundo consegue fazer o acesso, tá? E participar da reunião. Isso já vem acontecendo com a gente, ó. O Tadeu está falando aqui, Maioli é um dos cases vencedor do Prêmio Proteção Brasil deste ano. Não estava sabendo, não. Aí, ó. Primeira mão. Tem muitos cases aí na vida de luta que não para, né? Tadeu também é um case aí eterno aí de exemplo. Mas é assim mesmo, né? Nós estamos chegando já no final da nossa... Quando o papo começa a ficar gostoso, já está no final, né? Exatamente. Então, eu só quero que você faça os seus agradecimentos para que eu finalizo junto contigo aí. Fala rapidinho aí o encerramento, os seus agradecimentos. Ok. Bom, primeiramente, eu agradeço a Deus, né, porque me trouxe até aqui hoje, tá? Através do meu pai, da minha mãe, minha família, né? Agradeço também a minha esposa, tá? Meus filhos, que às vezes tem que me aturar aí um pouquinho, minha esposa também, tá? Mando um alô especial aí pro meu pessoal que trabalha comigo lá na empresa, né, onde a gente trabalha, tá? Marcos Porto em especial, né, que me acompanhou desde 2020, né, ele que me atura aí. Tenho certeza que lá no começo ele queria meter o pé na minha bunda, né, porque eu era muito desleixado, mas com o passar do tempo você vai aprendendo, né, e hoje ele me atura até hoje, graças a Deus por isso. E pessoal, tudo na vida a gente tem que usar para o aprendizado, né? A gente tem que ver sempre o lado bom do negócio, né? Por exemplo, no começo desse ano a gente tinha um monte de programação, né? A gente estava marcando algumas agendas de palestras aqui em Presidente Prudente para palestras gratuitas para o pessoal da área de segurança do trabalho, né? Certo. E eu lembro que o Tadeu foi o cara que eu pensei, bolei, só que não ia para frente. O Tadeu foi lá e deu um pontapé, falou, não, vamos fazer. Aí veio a pandemia, aí a gente teve que cancelar tudo e tomara que a gente volta a isso no ano que vem aí. Correto, Wesley? E é isso aí. Então, Wesley, mais uma vez, muito obrigado por você atender o nosso pedido. Tem muita coisa mais para contar, a gente fica preocupado com o tempo e ficou curto o tempo, né? Obrigado às pessoas que adentraram, estão nos acompanhando aqui. Dentro de uns 40 minutos, a nossa conversa já vai estar lá no YouTube. Então, muito obrigado a você, Wesley. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Continue com essa batalha aí, não sendo o exemplo, mas sendo a pessoa que você é, e para que os próximos profissionais tenham em você um exemplo muito grato de trabalhar com a segurança do trabalho. Tá bom? Então, agradeço aos nossos colaboradores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a você e a todos nós. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.